Ouvir é dar atenção, atender. Escutar é se preparar para ouvir. As pessoas confundem o ouvir com o escutar. Meu nome é Sérgio Shell, especialista em desenvolvimento de líderes de equipe. E o tema de hoje, esta é a principal habilidade que você precisa para ser um líder, uma líder respeitada. Olha o tema. Esta é a principal habilidade. Que habilidade é essa, Shell? Habilidade que você vai descobrir agora nesse conteúdo, que você precisa para ter mais respeito da sua equipe. Vou começar direto na carótica. Qual é a principal habilidade que o líder precisa para ser respeitado? Vou escrever aqui, ó. Saber escutar. Ou saber ouvir. Porque no Aurélio Buarque de Holanda, o pai dos inteligentes, existe uma definição do escutar e em outros dicionários existe uma outra definição do ouvir. Ou seja, vou melhorar aqui a compreensão. Ouvir é dar atenção, atender. Escutar é se preparar para ouvir. Só que essa definição, ela se inverte em alguns dicionários, tá bom? Mas você precisa só entender o seguinte: a principal habilidade para você se tornar um líder mais respeitado é saber ouvir. Eu vou fazer uma dinâmica, uma brincadeira rápida aqui com você. Ó, veja se você consegue ouvir isso aqui, ó. As pessoas confundem o ouvir com o escutar. Vou dar o conceito do ouvir agora em uma compreensão. Ouvir é dar atenção, atender. Escutar é se preparar para ouvir. Poxa, alguém está me chamando. Eu estou escutando. Oi, diga, quer falar comigo? Eu estou ouvindo. Então, essas duas diferenças entre saber ouvir e escutar, é uma das habilidades mais importantes para um líder ser respeitado. Shell, para você ser respeitado, é necessário você realmente saber ouvir na liderança? Sim. E os líderes de hoje estão com uma dificuldade muito grande de ouvir. Por que isso está acontecendo? Vamos entender aqui. O estímulo, hoje que nós temos, é do campo visual, é do campo sinestésico e é do campo auditivo. Quando você assiste um programa, campo visual, quando esse programa te chama a atenção por algum motivo, campo sinestésico. Eu quero, preciso. Quando você lê uma reportagem e o título da reportagem desperta sua atenção, então o estímulo está no campo visual. Quando você lê e se emociona, entra no campo sinestésico. E o auditivo fica onde? O auditivo hoje está sendo uma das áreas menos estimuladas. Então, quando você vai no shopping, estímulo visual e estímulo sinestésico. Quando lá aparece uma promoção, tudo por 50% de desconto. Eu sinto que eu estou ganhando, indo nesta loja e adquirindo algo. Então, visual, sinestésico. O auditivo, olha, mas presta atenção, não tem nenhuma placa dizendo lá. O valor da mercadoria, nós colocamos um valor um pouco mais alto para dar um desconto. Ou então, olha, a mercadoria não é mais dessa estação, é da estação antiga, da estação anterior. Ninguém coloca isso, ninguém te diz isso. Então, nós não somos estimulados hoje a ouvir, e sim a ver e sentir, ver e sentir. Está aí a grande dificuldade dos líderes, em ouvir. E é sobre isso que eu preciso apresentar para você agora, se você quer ter uma liderança mais respeitada. No lançamento anterior do G8 Training, a cada 2 meses, eu abro as inscrições para a turma do G8 Training, que é um método que te ensina a reduzir a sua sobrecarga e ter uma vida mais equilibrada, sendo reconhecido pelo que você faz, respeitado pela sua equipe.
E quando eu fiz esse último lançamento, eu fiz uma pesquisa com mais de 150 pessoas. E a maioria dessas pessoas responderam que um dos desejos que ela tinha como líder era que a equipe respeitasse ela. E por que essa falta de respeito acontece? Por N motivos. Despreparo da liderança, a falha na comunicação, a ausência de foco, ou a ausência de preparo realmente. Só que qual é o antídoto para você começar a ser um líder mais respeitado? Um dos é o saber escutar ou saber ouvir. É prestar atenção no que as pessoas estão falando. Shell, como é que você descobriu isso? Como é que você descobriu que o ouvir é uma forma de aumentar o respeito? Presta atenção aqui. Ó. Quando você presta atenção no que o outro está falando, você pode interagir com ele. Você pode dialogar com ele. E o que é o diálogo? É como uma orquestra, em que existem instrumentos diferentes, mas nenhum atrapalha o outro. Eu toco a mesma música, o violino, né, com o som mais agudo, o trompete com o som mais grave, o tambor com o som mais estridente ou o som mais vibrante, mas todos na mesma direção. Então, quando você presta atenção no que o outro está falando, você passa a ter a habilidade do diálogo. Você passa a ter a habilidade em saber fazer perguntas, em coordená-lo, em dirigi-lo, ou em acompanhar o que ele está falando. Quando você não presta atenção, não há diálogo. Então, se você quer o respeito, você precisa primeiro respeitar o seu liderado. Como é que você quer que o outro te respeite? Como é que você quer que o outro te escute ou te ouça? Se você não escuta, se você não presta atenção, se você não estimula o outro a falar do assunto que ele prefere. No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, ele diz no livro que uma das habilidades é de permitir que a pessoa fale, estimular a pessoa a falar. A falar de quê? Dela, do que ela quer dizer, do problema que ela quer apresentar, da solução que ela quer mostrar, do dilema que ela está passando, da dúvida, não é, que ela está passando. E o problema é que nós líderes não estamos mais prestando atenção no que o outro está falando. Por isso que o índice de respeito dos líderes está mais baixo. O nível caiu, porque nós começamos a perder esta habilidade. Por que, Shell? Foi o que eu falei no início. O estímulo está sendo muito no campo visual e no campo sinestésico. Às vezes eu peço uma comida porque eu vi, não é nem que eu estou com fome, é porque eu vi uma grande vantagem e aí eu peço a comida. Você vai tomar um milkshake. E o seu organismo precisa apenas de 200 ml. Mas você vê lá, 200 ml, R$10, 500 ml, R$12. Não, é muito mais vantagem. Mas o meu organismo só precisa de 200. Só que o estímulo visual é tão grande que eu não ouço. Eu não ouço o meu organismo. Eu não ouço. E aí, líder, entenda. Shell, por que você fala tanto da autoliderança? Porque não tem como você liderar o outro se você tem dificuldade de se autoliderar. Então você precisa começar, nós líderes precisamos fortalecer o hábito de ouvir. Nós precisamos investir tempo e dinheiro no desenvolvimento da habilidade do ouvir. Ouvir a sua equipe, ouvir o eu equipe, para você se tornar um líder mais respeitado. Quantos líderes param para ouvir a equipe? Eu estou atendendo uma empresa hoje, e hoje logo cedo, eu reuni com os colaboradores e perguntei para cada um deles. Eu falei assim, qual é o seu sonho? Aí ele falou assim, meu sonho aqui na empresa? Eu falei, não, seu sonho pessoal. Aí uma líder falou o seguinte, eu quero trocar meu carro. Aí eu falei, que carro você quer? Ela falou assim, eu quero um Fox. E quanto você vai precisar investir nesse carro? Ela falou assim, R$30.000. Eu falei, quanto você tem em mãos? Ela falou assim, eu tenho R$15.000. Então você está precisando de 15, não é? Ela falou assim, é. Eu falei, pronto. O seu trabalho vai ser um dos meios para você chegar no seu objetivo. Aí eu cheguei para um outro. E ela falou, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava que eu precisava de 30 mil.
Quando você começou a me perguntar, Shel, porque você estava prestando atenção no que eu estava falando, eu identifiquei que eu não estava precisando de 30, eu estava precisando de 15. Aí eu perguntei a um outro, eu falei assim, qual é o seu objetivo? Aí uma menina chegou e falou, uma líder chegou e falou assim, eu quero resolver meu problema financeiro. Eu quero ter mais equilíbrio financeiro. E eu falei, com equilíbrio financeiro, você passa a fazer o quê? Eu passo a investir. Eu falei, e você tem vontade de investir em quê? Ela falou assim, poxa, boa pergunta, Shell. Eu acho que eu não comecei a investir ainda porque eu não sei o que eu quero investir, o que é que eu preciso investir. Gente, isso é prestar atenção no que o outro está falando. Quantos líderes param para ouvir a equipe, para realmente descobrir qual é o motivo que eles ali estão? Porque é muito fácil você, líder, chegar e falar assim, ó, eu preciso trocar toda a minha equipe. A minha equipe não me respeita. É muito fácil. Se você nunca ouviu sua equipe, não vai ter nenhuma equipe que vai dar certo com você. Porque vão chegar novos colaboradores que vão precisar serem escutados ou ouvidos. E se você não muda esta habilidade, não vai ter nenhuma equipe que vai te respeitar. Ah, então eu vou trocar de empresa. Você vai levar o mesmo problema. Os problemas estão em todos os lugares. E as soluções também. Só que eu quero dizer que a solução é você, líder. É a mudança sua. É você começar a desenvolver esta habilidade que está esquecida. Nós não prestamos mais atenção no que o outro diz e no que o outro não diz. Eu estava hoje conversando virtualmente com uma pessoa e quando eu fiz a ela uma pergunta assim, e quais são os pontos fracos da sua empresa? Eu percebi que ela cruzou os braços. E ela falou assim, olha, boa pergunta. Eu falei assim, olha, você sabe por que eu estou perguntando isso? Porque os pontos fracos são algo natural. Todas as empresas precisam ter. Se você não tem nenhum ponto fraco, você está escondendo alguma coisa. Ela falou, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, isso pode ser uma ausência diferencial sua, como modelo de negócio. E ela falou, poxa, não tinha pensado nisso, vou até anotar aqui. E tomou nota. Então, estimule os membros da sua equipe a você começar a escutá-lo. Shell, e como é que eu faço isso? Eu não vou dar a resposta, não. Eu vou só fazer um símbolo aqui. Como é que eu estimulo minha equipe? Como é que eu estimulo a minha equipe a falar e eu a ouvir? Ó, vou fazer alguns símbolos aqui. Através de que você consegue fazer com que a sua equipe fale e você passe a escutar mais? Colocou aqui, ó, roda de conversas. Através de quê? E para essa conversa começar a fluir, eu preciso começar a fazer o quê? Eu estimulo a conversa através de quê? No início do plantão, uma roda de conversas no início do plantão, bacana, estou ali conversando, né? Trocando ideias, contando como foi ou como poderia ter sido, não é? Mas é através de quê? Através de perguntas eu estimulo as pessoas a falarem. Através de perguntas. Então eu coloquei aqui interrogações. Isso aqui não está parecendo interrogação, não, porque eu sou, não é? Eu preciso melhorar no desenho. Mas você estimula as pessoas a falarem através de perguntas. Perguntas inteligentes. Então o líder, ele precisa calibrar o ouvir, mas ele só consegue calibrar o ouvir. Olha anatomicamente como é que nós somos perfeitos quando eu faço pergunta. Então eu faço pergunta e presto atenção, vendo e ouvindo, vendo e ouvindo. Testa fazer isso com a sua equipe. Como eu falei que eu fiz uma equipe hoje, qual é o seu sonho pessoal? E aí um me respondeu, rapaz, eu gosto de música, eu tenho vontade de comprar um computador. Eu falei, quanto é que custa esse computador? Ele falou assim, uma média de 30 mil reais. Aí eu falei, ótimo. E você quer comprar esse computador? Ele, eu preciso comprar esse computador. Um líder que trabalha numa empresa, né, e que o sonho dele não é o segmento da empresa. O sonho dele é um sonho pessoal. Ele gosta de editar vídeos, ele gosta de trabalhar com imagens, e ele quer ter um computador mais robusto. E ali nós ficamos velejando naquela conversa, e ele se sentiu muito bem. E ele passa a me respeitar, porque eu agora sei de um sonho pessoal. Eu posso ajudá-lo a realizar esse sonho pessoal. Você está entendendo qual é a estratégia que eu estou trazendo aqui? Quando você estimula a sua equipe a falar dela, ela passa a te respeitar como líder. Não é de falar do trabalho agora, eu quero falar de você. Depois a gente fala do trabalho.
Depois que você fala da vida dela, né, dos sonhos que ela tem, e você convida ela para o trabalho, ela fala na hora, porque eu te respeito, porque eu te admiro, porque você me ouve, porque você presta atenção no que eu estou falando, porque você me faz um ser humano e não um número. E não um número. Quantas empresas, ninguém sabe qual é o sonho do outro. Olha o que Clara está falando aqui, ó. Observar a linguagem corporal, o corpo fala. Então, assim, ó, eu estimulo a comunicação através de perguntas. Eu estimulo para eu poder ouvir. Uma vez que eu começo a ouvir e estimular ele a falar do que ele precisa falar, tá? Ele passa a me respeitar mais. Porque eu prestei atenção nele. Shell, e como é que se presta atenção? Vendo, não julgando. Porque quando você julga o outro passa a se esconder. Porque ninguém gosta de ser julgado. Ninguém gosta de ser julgado. Então, se você quer ser um líder respeitado, ouça, sem julgamento, sem avaliação. Ah, é por isso? É por isso que você está se atrasando, não é? É por isso. Julgou. A pessoa não vai se abrir mais. Porque ninguém gosta de ser julgado. Tá fazendo sentido isso? Caiu algumas fichas, tá? Olha que coisa interessante. Ó. Pesquisas na área do desenvolvimento da liderança confirmam que a maioria dos líderes existe uma lacuna profunda entre a habilidade da escuta e da não escuta entre eles. Vou repetir. Pesquisas na área do desenvolvimento da liderança confirmam que existe, na maioria dos líderes, uma lacuna na habilidade da escuta ativa. O que é escuta ativa? Eu estou aqui agora te escutando e estou somente te escutando. O que é uma escuta não ativa? Eu não estou prestando atenção. Ah, sim, é verdade. Claro, sim. Sim. Toda vez que o líder faz isso, sim, claro. É verdade. Ele não está prestando atenção. Não está com escuta ativa, está com escuta passiva. Eu só estou ali mostrando que eu estou ouvindo, mas eu não estou prestando atenção. Tanto que se a pessoa falar qualquer asneira, você vai falar assim, poxa, não estimula. Então, boa parte dos líderes precisam desenvolver esta habilidade. Shell, como é que se desenvolve esta habilidade? Primeiro precisamos entender esse termo. Ó, habilidade. Eu adoro quebrar a palavra. Habilidade, habilidade. A idade que você tem, você precisa começar a ser mais hábil. Se você é um líder de 25 anos, dentro da sua idade de 25 anos, você precisa começar a ser mais hábil no ouvir. Se você tem 40 anos, dentro da sua idade, 40 anos, você precisa começar, dentro da sua idade, a ter habilidade no ouvir. Ah, mas eu já ouvi tanto, Shell, eu estou cansado. Poxa, você tem uma habilidade e tanto para poder ouvir melhor. Só que tem um detalhe. Eu vou mostrar uma coisa aqui que eu nunca mostrei em conteúdo nenhum. Se você é líder, passa a ouvir, você pode depois começar a direcionar. Se a pessoa começa a falar de algo, né, que não tem nada a ver com a história, ou ele está velejando demais, você precisa extrair da equipe qual é a real necessidade para aumentar a habilidade no atendimento da equipe. A equipe não está atendendo bem. Eu vou estimular através de perguntas, tudo bem? Pessoal, dentro dos atendimentos aqui, qual foi um atendimento que vocês acharam formidável que aconteceu? Ah, eu tive um atendimento, foi muito bom. O que aconteceu nesse atendimento? Presta atenção aqui. Ah, eu me posicionei, eu fui lá e identifiquei a necessidade do cliente e eu ofereci realmente o que ele estava precisando. Né? Realmente ele estava precisando. Aí eu vou para uma próxima pergunta. Como é que eu posso transformar os outros atendimentos como esse, que foi extremamente importante? Pronto. Olha a pergunta que eu fiz. Primeiro eu acompanhei, agora eu preciso conduzir a equipe para um melhor atendimento. Você entendeu? Primeiro eu pergunto, qual foi o melhor atendimento?
que existiu até hoje aqui. Ah, foi um atendimento que eu fiz de um casal quando chegou aqui, que eles queriam comprar um sofá, e no final ele levou um sofá e uma mesa de estar, com as cadeiras e tudo. E o que se fez para fazer essa venda? Ah, eu identifiquei a real necessidade deles. E eu fui mostrando realmente o que eles estavam precisando. E eu fui lá e toquei no assunto. E como é que está a sua mesa de estar? Se você está mudando a sua sala, né? Que tal mudar também a mesa de estar? Olha aqui, mesa, senta aqui. Experimenta sentar nessa cadeira. Veja como é que você se sente sentando na cadeira. E eles levaram os sofás e a mesa de estar com as cadeiras. E aí vem a próxima pergunta. Como é que os próximos atendimentos podem ser iguais ou melhores do que esse atendimento que aconteceu? Toda a equipe na hora começa a pensar. Ou seja, você ouviu e depois começou a conduzir. Você se torna um líder ainda mais respeitado. Porque você pode ouvir a sua equipe até você chegar ao ponto certo de poder conduzi-la. Conduzir aonde? Ao resultado da empresa, ao resultado da equipe e ao seu resultado, líder. Esta habilidade no ouvir, ela é estratégica. Shell, e quando ouvir não é importante? Quando você acha que é perda de tempo? Você já parou para pensar? Que se você estiver devaneando no ouvir, se você não tiver o porquê você está ouvindo, para que você está ouvindo, você perde tempo. Você fica ali ouvindo, e você vai usar aquilo para quê? Para nada? Porque entenda, se eu estou dentro de uma empresa e eu vou te ouvir, eu tenho interesse como líder, que é de alcançar o objetivo da empresa, que é de alcançar o objetivo da equipe e que é de alcançar o meu objetivo. Eu não vou ouvir à toa. Eu não vou ouvir a asneira que ele quer falar. Não. Se eu estou num trabalho, se eu estou sendo pago pelas horas que estão ali no trabalho, eu não vou ficar ouvindo fofoca, quem ganhou no jogo de ontem. Não. Eu vou trazer um conteúdo de escuta relacionado ao conteúdo que vai levar ao alcance do objetivo da empresa, da equipe e o meu objetivo. E eu preciso estimular através de perguntas. E se eu não ouvir, o que acontece? Se você não ouvir, você não vai conseguir liderar. Você vai ter que impor. E quando você impõe, a pessoa não faz. Ou quando ela faz com má vontade. Uma coisa feita com má vontade, o cliente sente. E se o cliente sente, ele não volta. E se o cliente não volta, a empresa não prospera. E se a empresa não prospera, você também não. E aí a empresa morre ou você sai de dentro da empresa. É uma cadeia, uma sequência. Então, se você não estimular a ouvir, já eu vou passar um exercício prático para você começar a ouvir, calibrar isso aqui, ó. Gente, isso aqui está descalibrado. O ouvir está descalibrado. Porque o estímulo do ver e do sentir é muito maior. Dentro do G8 Training, existe um módulo que é só sobre comunicação. Você descobre de que forma você se comunica melhor. E você entende como é que está o seu ouvir, o seu ver e o seu sentir. Quando o sentir está descalibrado, nós precisamos calibrá-lo. Porque a comunicação perfeita, né, é aquela que você ouve, vê e sente. E o outro ouve, vê e sente o que você está falando. Quando está uma das três descalibradas, é necessário calibrar. Dentro do G8 você aprende como calibrar a sua comunicação, de forma prática. Mas eu quero dizer que o ouvir, hoje, é muito pouco estimulado. E o fato de você não estimular o ouvir, você passa a não dar tanta atenção a ele. Por isso a dificuldade do ouvir. E quando eu não ouço, eu faço perguntas indevidas, ou nem perguntar eu pergunto. Eu faço comentários inadequados, ou nem comentar eu comento. Eu indago de uma forma que não tem sentido, ou nem eu consigo indagar. Por quê? Porque eu não ouvi. Entendeu? Não é à toa que nós temos dois ouvidos. Não é à toa que Deus foi tão justo conosco. Não é para ouvir mais, é para ouvir melhor. Nós temos uma boca.
que serve para o alimento, a respiração e a fala. O alimento, a respiração e a fala. O ouvido só serve para ouvir. Só serve para ouvir. O nariz serve para respirar e para sentir. Os olhos servem para enxergar. Então nós precisamos começar a trabalhar esses sentidos para sermos mais respeitados. O problema é que nós estamos todos descalibrados, os líderes estão descalibrados. As pesquisas nessa área da liderança, elas confirmaram que os líderes estão com dificuldade na habilidade da escuta. Por quê? Porque não conseguem lidar com o sentimento das pessoas. Não conseguem entender o sentimento das pessoas. A ansiedade é a doença do rico. Hoje, nós fomos levar nosso filho para fazer uma cirurgia e eu estava ansioso. Minha esposa estava ansiosa e ela falou, puxa, amor, que coisa, né? Uma coisa que eu não queria estar sentindo, eu estou sentindo. Sejam muito bem-vindos. Essa é uma realidade. Nós estamos sendo estimulados a ter mais do que ser, e o fato de estimularmos mais o ter do que o ser, nós ficamos ansiosos. Porque o ser não está no ter. O ser não está no ter. Hoje eu ouvi uma pessoa falar uma coisa interessante. Eu parei assim, estava caminhando aqui no condomínio, eu cheguei na casa de um tio meu que mora aqui no fundo da minha casa, né, na outra rua. Lá estava um amigo meu. E nós conversamos um pouco, ele falou assim, Shell, minha mãe falava o seguinte, meu filho, o luxo é diferente do conforto. O luxo é diferente do conforto. Preze mais pelo conforto, meu filho. Nem sempre o luxo é confortável. Mas tudo que é confortável é confortável. O conforto é mais importante do que o luxo. E eu falei, caramba, que coisa interessante, que comentário. Então, os líderes não conseguem ter a habilidade de perceber o sentimento do outro, de aceitar a crítica de uma forma construtiva. Se o outro me critica, ele está me diminuindo. Mas espera aí, você nem tem o tamanho para diminuir. Você precisa aprender a ouvir mais. Você precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Você precisa aprender a estar errado. Você precisa aprender a ter pontos fracos. Você precisa aprender a não sustentar uma fraqueza, e sim fortalecer uma fortaleza. Não sustentar uma fraqueza. Pede ajuda para quem é mais forte que você, para cuidar da sua fraqueza. Poxa, eu não tenho habilidade na comunicação. Ah, você vai ter que desenvolver a habilidade. Não, eu vou colocar alguém que se comunique, porque eu tenho habilidade na execução. Pronto. Eu faço uma parceria. Como líder. Quer ver outra coisa? Buscar compreender. Os líderes têm dificuldade de buscar compreender o que as outras pessoas pensam e começam a fazer julgamento sobre elas. Por causa do comportamento, por causa da postura, por causa do jeito. Julgar é o que mais se distancia do ouvir. Porque quando você começa a julgar, você não ouve. Você fica premeditando. Aquela pessoa, estou vendo ali que pelo jeito, ela não está interessada no que eu quero dizer. E não é somente o corpo que fala. As palavras falam. Os gestos falam. A fala fala. Eu não posso julgar o outro pelo que eu estou vendo. Não. Pode ser um indício, pode ser uma variável, mas eu preciso de várias evidências para eu poder nem julgar, para eu poder dizer o que eu estou percebendo. Então os líderes, eles passam a julgar. Julgar por um momento. Você já viu essa? Eu cheguei apressado, ou eu falei uma coisa que eu não deveria. Puxa, você é uma pessoa muito ríspida. Amigo, eu passei um ano inteiro sendo condescendente e hoje aconteceu uma coisa grave na minha vida. E eu estou ríspido, mas eu não sou ríspido. Eu sou uma pessoa equilibrada. Só que hoje eu estou no meu estado de desequilíbrio. Uhul! Seja bem-vindo ao mundo. Ou você acha que Jesus, quando virou a mesa dos cobradores de impostos, ele estava sorrindo? Não! Ele estava com a cara fechada. Ou você acha que ele virou com delicadeza? Não! Ele virou com agressividade. Para as pessoas perceberem. E usar esta metáfora
para poder mudar o mundo. Então, quem sou eu para ser 100% manso? Mas não me julgue apenas por um momento. Esta é uma dificuldade da liderança. Utilizar o feedback, e eu tenho um conteúdo no canal só sobre feedback, para criar mudanças comportamentais na equipe. Não, eu utilizo o feedback para destruir, para evidenciar. Olha, eu disse que não ia dar certo, tá vendo? Eu falei para você que não ia dar certo você fazer isso e você terminou fazendo e a equipe toda está contaminada com isso. Que feedback é esse? Que destrói. Nós já estamos passando, né? Nós já estamos liderando equipes extremamente sensíveis. Sensíveis à crítica, sensíveis a um feedback, sensíveis a ouvir, sensíveis a qualquer coisa que você fale que incomoda. Já estamos liderando equipes assim. Então, se você dá um feedback negativo, você destrói mais ainda a emoção dela. Augusto Cury, ele fala uma coisa interessante sobre as janelas killer. São as janelas da emoção de uma forma destrutiva. E as janelas lights, que são as janelas... Então, se a pessoa fez algo de errado, eu tenho que aprender com ela, porque eu sou líder. E eu faço parte desse erro. Ela faz parte da minha equipe. Eu vou aprender com ela. Então, o feedback, ele precisa ser estimulativo. Eu trago o erro, aprendo com ele e me preparo para acertar. Os líderes estão tendo dificuldade de fazer isso. Quer ver outra? Não estão abertos aos comentários. Alguma dúvida? Eu lembro bem, não sei se isso aconteceu com você, mas quando você estava estudando, a última pergunta que o professor fazia era a última pergunta. Ao final da aula é: entenderam? Quem, em sã consciência, louco para pegar o livro, botar debaixo do braço e ir embora, falava que não entendeu? Se a pergunta foi feita na hora errada, se ela fosse feita no meio da aula e de uma forma diferente, eu vou mostrar que forma diferente poderia ter sido essa, ele estava estimulando, né, ao comentário das pessoas. Mas ele pergunta no final. E nós, líderes, carregamos isso. Eu vou fazer um treinamento, quando eu termino o treinamento, alguma dúvida? Todo mundo louco para poder ir embora, para poder... E o treinamento sempre é no final do dia. E eu estou pensando na minha família, eu nem estou mais no treinamento. Alguma dúvida? Não. Então tá certo, né? Tá, claro que tá certo. E não tá certo nada, tá certo bolufa nenhuma. Shell, qual é a solução para isso? Sempre quando eu apresento algo, vamos ficar com o treinamento. Eu estou aqui num treinamento de 1 hora. 20 minutos de treinamento, eu paro e faço a seguinte pergunta, estimulando aos comentários. O que você quer que eu explique de forma diferente o que eu expliquei agora? O que você quer que eu explique de forma diferente? Qual o ponto que te chamou mais atenção, que você quer que eu dê um exemplo do seu cotidiano? Este ponto, Shell. Este aqui. Você está estimulando as pessoas a participarem. Quer ver outra coisa? Eu gosto muito de uma pergunta que eu utilizo. Gosto muito de uma pergunta. Sempre quando eu termino uma mentoria do G8, eu faço essa pergunta. Ó, por que valeu a pena a mentoria de hoje? Eu estou estimulando a comentários. Os líderes precisam aprender a estimular a sua equipe, a comentar, a dizer o que estão percebendo. Por quê? Porque quando eu ouço o que minha equipe está percebendo, eu tenho uma nova visão da solução, do problema, da situação, do acontecido. Eu tenho que estar aberto a isso. E eu tenho que estimular. E isso parte do ouvir. Colocar-se no lugar da pessoa, imaginando o ponto de vista dela. Vamos prestar atenção numa coisa aqui. Ó. O que é se colocar no lugar? É ir para o lugar mesmo. Ó, dá licença aqui, deixa eu entrar no seu lugar. Um exemplo, um supervisor na área de vendas. Ele vê que a equipe dele não está vendendo. Ele vai e se coloca no lugar de um vendedor. E vende. E começa a vender no lugar do vendedor. Atendendo aqueles tipos de cliente que o vendedor está com dificuldade. Ele vai passar a perceber, poxa, na verdade, está faltando aqui um treinamento de atender tipos de clientes confusos. Tive uma ideia aqui, eu vou fazer um treinamento específico para clientes confusos. Porque até eu estou tendo dificuldade de atender esse cliente que é confuso. Porque eu me coloquei no lugar do outro. Então você, líder, precisa trabalhar a escuta,
que vai te fazer se tornar um líder mais respeitado. Só que você precisa se colocar no lugar do outro para você sentir o ponto de vista dele. Porque ele está num ponto de. Ele está enxergando isso que você não está. Entendeu? Essa é a grande dificuldade da liderança. De não se colocar no. Não, mas eu não vou vender. Eu não vou me pôr no lugar do outro. Ele tem que aprender. Eu já falei para ele várias vezes. Quantas vezes você quer que eu repita? Quantas vezes você quer que eu te ensine? Porque é muito fácil você chegar e falar assim, poxa, Shell, eu tenho uma equipe muito desestimulada. Não existe equipe desestimulada. Existe equipe que precisa de uma boa liderança. Pegou isso? Não existe equipe desestimulada. Existe uma equipe sem liderança. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Tá, Shell, e se eu não ouvir, o que acontece? Se você não ouvir, você não está utilizando por completo a sua máquina. E se você não usa por completo a sua máquina, amarra uma mão sua e fica um ano sem utilizá-la. O que vai acontecer com o seu corpo? Ela vai ficar atrofiada. E quando um ano depois você tentar usá-la, ela não tem mais a mesma força, ela não tem mais a mobilidade, ela não tem mais a interação que ela tinha antes. Então, se você para de ouvir, você começa a atrofiar o que você tem de mais importante. Gente, o que você tem de mais importante como líder é a habilidade do ouvir. Você tem dois. Não é por acaso que eles estão aqui. Se eles não fossem tão importantes, eles estariam debaixo do braço. Se eles não tivessem tanta importância, eles estariam aqui debaixo do braço. Os dois ouvidos aqui. Mas não. E olha o formato dele. E ele ainda tem uma substância de autoproteção. Nós precisamos aprender a ouvir. Ou sua orelha só serve para pendurar brinco? Só tem essa função? Para pendurar brinco? Então, se você não ouvir, você vai atrofiar seus ouvidos. Onde é que eu vejo que as pessoas mais erram em tentar resolver o problema sem ouvir? Quando eu tento resolver o problema sem ouvir, eu me desgasto mais, eu perco mais tempo, eu gasto mais dinheiro, eu gasto muito mais dinheiro quando eu não ouço. Muito mais dinheiro. Porque se eu tivesse escutado, quantas reuniões poderiam ser resolvidas com um e-mail? Quantos treinamentos poderiam ser mais eficientes por eu ouvir realmente a necessidade do cliente através do vendedor? Vou para a área hospitalar. Eu chego para os enfermeiros e falo, qual é a real necessidade dos pacientes aqui? Quem é que faz essa pergunta? Não, eu vou contratar a empresa de fora, porque agora está na moda você atender o paciente dessa maneira, e eu vou implantar essa metodologia aqui. Reúne toda a sua liderança, ela sabe o que realmente o paciente está precisando. Mas aí eu vou mais a fundo. Depois você pergunta, e você, enfermeiro, auxiliar, médico, o que você está precisando? Que a empresa pode começar a desenvolver. Olha, eu estou passando por uma fase de ansiedade muito grande. Eu não consigo manter meu foco. Eu não consigo fazer a gestão do meu tempo. Pronto. Eu percebi que gestão do tempo é a maior das dificuldades. Nós vamos fazer um treinamento sobre gestão do tempo para você aprender a gerir o seu tempo. Pega esse exercício aqui, que é um exercício simples. Simples. O exercício é o seguinte. Você vai se fazer uma pergunta agora. Agora. Eu vou te mostrar que pergunta é essa. E você vai anotar no papel a resposta. Tudo bem? Você vai se fazer uma pergunta agora que eu vou te lançar e você vai anotar essa resposta no papel. Se você agora não tem condições de responder no papel, você pode gravar um áudio. Um áudio. Terminou aqui, é o último exercício desse conteúdo. Você vai responder através de um áudio. Tá bom? Vou fazer a pergunta. Se você pudesse se dar um conselho como líder, que conselho você se daria? Se você pudesse se dar um conselho como líder,
que conselho você se daria? E aí, você vai responder isso no papel. Vou dar um exemplo. Eu me daria um conselho de organizar meu tempo. E eu vou continuar com a pergunta: e o que mais? E o que mais? E o que mais? E o que mais? À medida que você responde, e o que mais? E o que mais de conselho você se daria? E o que mais? E o que mais? E eu quero que você encha uma folha de respostas. Estas respostas você está trabalhando a sua habilidade no se ouvir. Porque se você está fortalecido no se ouvir, você não terá dificuldades em ouvir o outro. Vou repetir a pergunta. Se você pudesse se dar um conselho como líder, que conselho você se daria? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Até o próximo conteúdo. Valeu? Tchau, gente. Até mais.